Vitor Ronaldo Costa. Para aqueles desvinculados das noções mínimas de espiritualidade, torna-se complicado incutir a ideia de que a realidade física nada mais é do que uma reprodução da vida fora da matéria. Imagine-se então inserir nos compêndios de anatomia humana a descrição da criatura como um conjunto complexo de campos diferenciados, de energias que se interpenetram e se influenciam mutuamente. Lancelin. Sem dúvida, o organismo humano é reflexo da realidade espiritual. Por conseguinte, é a extensão mais periférica do ser. É difícil explicar os pormenores em palavras, entretanto, há uma comutação vibrátil de energia tão intensa que a distinção entre os vários campos energéticos não é tão relevante assim. Por essa razão, Allan Kardec simplificou a nomenclatura ao denominar perispírito o conjunto harmônico de corpos energéticos. De acordo com a formulação didática atribuída à palavra perispírito, o respeitável codificador do espiritismo possibilitou avanços no entendimento da relação eletromagnética entre o campo perispiritual e o corpo físico. Vitor Ronaldo Costa. Os aspectos múltiplos da energética humana, bem estabelecidos nas bases kardecianas, ampliam os nossos horizontes, permitindo-nos melhor descortino sobre os mecanismos íntimos da relação mente-corpo. Daí a importância de bem se avaliar os tipos de pensamentos emitidos pela criatura humana no decorrer da jornada, especialmente aqueles elaborados por parte dos médiuns ostensivos, sabendo-se de antemão os malefícios decorrentes da persistência nas ideações viciosas. Lancelin. O médium ostensivo é dotado de características vibratórias que o distingue dos demais seres. É essa a razão pela qual a sua mente excitável tem a capacidade de elaborar contatos inteligentes bem mais marcantes com outros campos mentais, quer de encarnados, quer de espíritos. Quando no linguajar corrente referenciamos corpo e mente, é imperativo lembrar a integração intensa e sutil entre ambos, não obstante a tendência cartesiana de separá-los como se fossem componentes distintos um do outro. No entanto, eles estão muito mais interligados do que se imagina, compondo um sistema único. Podemos mencionar as deformações do perispírito narradas em obras de André Luiz. São relatos de transformação sofrida pelo corpo espiritual em formas animalizadas, consequência da ação obstinada da mente em desequilíbrio profundo. Nesse caso aqui, uma dúvida. Ele diz que são intimamente ligados, a mente e o corpo. Aqui ele fala de corpo, todos os corpos, né? Então, os corpos são apenas envoltórios da mente, né? Digamos assim, do espírito puro, para que ele possa habitar os determinados orbes, como na Terra, como, sei lá, em Júpiter, em Marte. Será que o número de corpos difere de um planeta para o outro, de um mundo espiritual para o outro? É uma boa pergunta, Silvio. Silvio, eu acho que aqui o corpo, eu não sei se ele está falando de todos os corpos. Porque a mente não é o espírito em si, né? Também é nos corpos sutis ele tem uma estrutura dos campos mentais. Não sei se ele está falando dessas estruturas mais sutis do corpo mental e do corpo como um todo. Ou, como essa parte mais densa, sabe? E
Então, eu tô mais ou menos entendendo assim. Um ponto que você falou com relação, né, eu tô só colocando aqui, mas eu até queria escutar também vocês. Um ponto que você colocou sobre cada planeta, né, os corpos energéticos eles se estruturam de forma diferente porque utiliza elementos daquele orbe, né? Então isso, desde o livro dos Espíritos, é bem claro essas informações ligadas que o perispírito está ligado com os materiais próprios do orbe em que ele está ligado. Então acho que em outros planos deve ser diferente mesmo. As organizações, igual os animais, vão ser diferentes, né? De acordo com as características daquele local, as estruturas mais estáveis elas se tornam diferentes. Então é isso. Mas o que você acha sobre essas informações? Não, voltando ao início da tua colocação, assim, eu não vejo ele falando só do corpo assim mais denso, do corpo físico, ele fala até das transformações, né, da animalização do corpo espiritual. Então, espera aí. Faz novamente a sua pergunta, só para ver se eu E entendi. se eu lembrar, Eu posso fazer não pergunta, mas uma coisa que está ficando na minha cabeça esses dias, assim, vem ficando, né? E ontem a Edmara, né? Ela falou, fazendo o caminho contrário, ela falou da Maria, que era um espírito que existe pelo que eu entendi, existe uma parte que nossa cabeça humana não tem como mensurar, não tem nem como idealizar. Então Maria, esses espíritos super, hiper, ultra superiores vêm de um outro que a gente não consegue entender. E que para quando ela encarna, quando ela vem para encarnar, ela tem que passar por várias etapas. E ela fala é como se é um espírito, é uma coisa muito gigantesca, vestindo várias roupinhas para se encaixar dentro desse corpo. Então, assim, fazendo o caminho contrário, né? Então é como se a gente tivesse vários corpos, a gente fosse tão, vamos dizer, um espírito muito grande e que tivesse que encontrar vários corpinhos para se estar aqui nesse momento, né, na Terra. Então é como se fosse tendo que vestir várias roupinhas, igual quando você está num local muito frio e você veste aquela roupinha por baixo, depois a outra roupa, depois a outra roupa, depois aquele casacão, né? Para conseguir estar naquele lugar, né? Então, assim, mais ou menos eu entendi desse jeito a estadia da gente aqui, né? Que a gente precisa dessas várias roupagens, e aí cada local a gente deve ter uma quantidade X de roupas para usar, como no Brasil é menos, na Europa é outro, no frio e tudo. E assim, aí claro, né, a gente vai colocar isso como evolução, como e tudo. E a gente estaria aqui tentando tirar né, essas roupas para cada vez ficar mais transparente, mais fluido, sei lá, chegar a um local que a gente não sabe, né? Não sei. Mais ou menos isso que eu venho fazendo uma ideia. acho que é mais ou menos essa a ideia. Isso foi mais ou menos o que eu perguntei, né? Se a cada tipo de mundo, a quantidade de roupa, como você está aqui no verão e está na Europa no inverno, você usa mais ou menos roupas. Então, em relação aos corpos, é mais ou menos isso que eu tinha levantado essa questão. Eu acho que é meio por aí mesmo. São esses espíritos, né? Não vamos nem chegar até Maria, né? Mas um espírito mais evoluído, mas muito evoluído, ele para ir para um mundo mais pesado, mais denso, ele precisa se adequar àquele mundo. Senão ele vai chegar lá, ele não vai nem ser percebido. Então ele tem que chegar naquele mundo conforme
os habitantes, digamos, usuais daquele mundo. Então, todas aquelas roupagens que ele já se desfez na sua evolução, ele tem que colocar aos poucos de volta para se adaptar, para poder chegar naquele mundo mais inferior, digamos, e poder ser visto, ouvido, sentido por todo mundo que está ali. Nessa parte, né, sobre os corpos que vai se perdendo à medida que o espírito ele vai evoluindo. Então, né, você citou o exemplo de Maria, os espíritos que estão em um estágio tão evoluído que eles vão em um plano sutil, que o perispírito ele acaba que não fica com esses corpos mais densos. E aí eu me lembrei de um livro chamado Voltei, do irmão Jacó. É editado pela FEB, onde ele conta, o, ele desencarnou e ele vai contar esse mais ou menos esse processo do desencarne dele, sabe? Enfim, e aí no momento em que ele desencarna, ele vai contando toda essa atração ainda ao corpo físico, né? Porque ele está ligado ainda a uma parte do duplo etérico, que isso aí ele vai se desfazendo aos poucos. E mais ou menos no fim do livro tem uma parte onde ele passa quase por um rito de passagem, aonde ele vai perder uma parte do corpo mais denso, sabe? E é interessante, é bonito essa parte porque é quase como é quase que como uma festa, mas assim, toda equilibrada, um ritual de passagem mesmo. E aí ele aonde vai ser retirado esses corpos mais densos, de maneira que ele vai ter ainda melhores percepções, ele vai se sentir melhor ainda. Então, eu acho que os seres eles passam por esses processos, né? Esses processos que cada vez mais a gente vai perdendo esses corpos mais densos à medida que vai se evoluindo. Auxiliado sempre, né, Ismael, pela espiritualidade maior. E um outro ponto que eu queria também falar sobre isso, né, já que à medida que o ser ele vai evoluindo, ele vai perdendo os corpos mais densos, aí se apresenta a profunda importância da mediunidade, mas no seu âmbito maior, né, que é como ser intermediário. A gente vê nas obras espíritas constantes casos de espíritos mais evoluídos, isso no plano espiritual mesmo, né? Teve até um dos nossos encontros que foi citado o livro Libertação, que o espírito ali se eu não me engano era Gregório, que era o espírito mais denso, nas regiões bem baixas ali. E o que acontece? Foi o André Luiz, o mentor, mas a mãe dele estava ali numa energia tão que ela estava sendo intermediada pelo mentor. Isso acontece muito, né? Então espíritos muito altos vão tendo como intermediários espíritos ali que têm corpos mais densos e que, né, são intermediários até chegar na gente, que a gente se torna também intermediários com espíritos ainda mais densos. Então, o processo dessas conexões até se ligar com espíritos que estão em níveis que a gente nem imagina é algo mais comum do que a gente imagina, né? A gente está aqui nesse grupo ligados com a espiritualidade, mas em planos acima tem espíritos que estão trabalhando e que estão ligados com seres que a gente nem imagina. Então, esse processo de intermediação, porque esses espíritos tão altos, eles não têm esses corpos mais densos. Então, isso amplia essa visão, né? Essa visão de sermos intermediários e conseguimos entrar em sintonia cada vez com seres de mais alta frequência, em planos cada vez mais elevados. Então é isso. Mas a relação com a mediunidade se modifica significativamente desse mundo encarnado como nós estamos. Assim, a gente tem os médios mais ostensivos, os menos ostensivos, os só intuitivos. No desencarne, digamos assim, numa estrutura tipo o nosso lar, a relação da mediunidade é semelhante à que a gente encontra aqui, ou ela é mais facilitada?
Eu acho que ela é mais facilitada quanto mais acima, e eu acho que ela mais se aproxima de processos intuitivos, sabe? Simplesmente ali de ajuste de frequências e eles vão entrando em sintonia. Mas a gente também via, inclusive em obras espíritas é bem comum espíritos de ectoplasmia. Então, eles vão assistir uma palestra, aí tem uns médios lá no campo espiritual que eles estão fornecendo um tipo de substância aonde permite com que um espírito mais elevado ele se apresente. Então, tem essas outras formas de mediunidade, mas eu acho Silvio, que talvez a mais comum mesmo ali é a intuitiva, e que eles dizem, né, que vai ser a mediunidade que nós estamos caminhando para essa, que é uma ação ativa de ambos os lados, né? Nós aqui vamos ativamente entrando em sintonia e se acoplando com o espírito que está em um nível mais elevado, de maneira que cada vez mais essa percepção vai ser clara, ele vai entender, ele vai compreender e cada vez mais consciente desse processo. Então eu acho que deve ter isso, mas deve ter essas outras, tipo clarividência, né? Embora a vidência é diferente, né? Não é do olho como aqui. É, nos sentidos de que eles vão tendo informações nas percepções daquele plano. Mas eu acho que modifica mesmo, né? Cada plano deve modificar um pouco como que vai ser isso. Vitor Ronaldo Costa. A ação da mente sobre a matéria é tão intensa que não só imprime modificações no corpo espiritual, a exemplo do que acontece na zoantropia, como influencia positivamente ou não o próprio metabolismo orgânico, gerando bem-estar e saúde integral, ou enfermidades múltiplas catalogadas no âmbito da medicina. Parece-nos conduta de grande relevância conhecer mais profundamente a dinâmica mental que se opera no médium ostensivo e as relações íntimas resultantes da sintonia vibratória se estabelecem com outros campos mentais, inclusive o dos desencarnados. Lancelin. Ao enfatizarmos a complexidade da criatura, admitimos que o conjunto de corpos energéticos intercomunicantes se encontra tão intimamente imantado que nos quedamos a imaginar o quanto a mente é parte integrante desse conglomerado, em sua extensão relacional. O corpo sofre mudanças à medida que o tônus mental se modifica. Assim, quando o nosso componente moral evolui, necessariamente também se aperfeiçoa o conjunto de corpos que integram o agregado humano. Em relação ao médium, o seu corpo como um todo, perispírito e campo físico, é o reflexo das comunicações que se processam entre os diversos compartimentos de sua própria organização mental, além daquelas que se efetivam com outras mentes. É assim que muitos médiums não conseguem equilibrar a própria faculdade em virtude de agregar energias externas de baixo padrão vibratório, provinda de outras consciências. Uma ideia concebida na mente de alguém pode ser projetada por intermédio da expansão mental, formalizando um caminho vibrátil de modo que alguns médiuns podem assimilá-la. Em inúmeras situações, o clichê mental aprendido sequer emerge para a consciência de superfície, permanecendo aderido ao componente consciencial de profundidade. Contudo, a reverberação da ideia intrusa encontra por similaridade vibrações energéticas semelhantes, ou seja, o pensamento emitido pela fonte externa se relaciona intimamente com as ideias que palpitam na intimidade consciencial do médium.
Nesse vibrar consoante pode surgir uma ideia conjunta e, por conseguinte, causar problemas, pois nem sempre os pensamentos agregados pelo médium são dotados de um bom quilate vibracional. Ajuizamos então que o médium ostensivo tem a capacidade de exteriorizar e de interiorizar ideações, estados de humor e sofrimentos, tanto de encarnados quanto dos desencarnados que o influenciam. Por isso, o sensitivo, beneficiado por uma faculdade mais exuberante, revela a necessidade de manter um bom nível de equilíbrio psíquico, pois além de conviver com as próprias variações mentais, reflexo de suas reencarnações transatas, deve manter-se em harmonia com os clichês mentais externos assimilados dos circunstantes. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Tem um ponto que eu achei nessa, nessa, nessa resposta do Lancelin muito bom. O primeiro é com relação ao médium, que o médium ele tem uma alta capacidade não só de se conectar com o externo, mas com os campos mentais internos. Por quê? Né, tem até uma parte que a gente já passou aqui no texto que ele fala. Não, eu não sei se a gente já passou, se foi das minhas leituras, mas enfim, que ele fala que o médium ele vem com essa capacidade de se conectar com seus campos do passado, com outros campos mentais. Por quê? Porque no contato mediúnico, essas informações e experiências, elas são úteis para que haja esse processo do acoplamento. A gente vê até que no livro dos médiuns, ali os espíritos eles já deixam claros que no processo mediúnico ele se utiliza de informações que o médium tenha. Mesmo que seja um médium que aparentemente ele tem pouco estudo, mas ele tem vivências do passado. Então se utiliza dessas informações, dessas estruturas para que ele consiga ser intermediário. Então, por isso que a pessoa que vem com essa capacidade, ele vem também com uma alta possibilidade de entrar nos seus campos internos, além dos campos externos, né? Até porque no campo espiritual, cada vez mais o interno e externo ele vai se perdendo. Do interno ele vai entrando em campos que estão ligados com pessoas, com vivências do passado. Então isso é importante. E muitos médios, principalmente aqueles que não têm consciência e os médios que têm uma eclosão quando criança, é algo muito complicado, porque ele está como uma antena recebendo muitas informações. A pessoa acha que todo mundo tem essas características, né? Mesmo que ela não esteja conscientemente sabendo que está captando de espíritos, mas ele tem as antenas mais afloradas. Então, quando é criança, a criança costuma ter muito medo, é criança que tem uma mediunidade forte, porque fica altamente conectada com esses campos, sentindo muita coisa, e a pessoa, né, que não tem essa consciência, ela acaba tendo muitas variações de humor, muitas variações de personalidade, porque ela está hiperconectada, né? Então, por isso que ele chama atenção que o médium tem que ter mais ainda a buscar o equilíbrio mental na na sua vida. Mas no caso você está falando especificamente do médium. Mas a pessoa que não é um médium ostensivo, ela tem todas essas reminiscências passadas também. Só que ela não dá vazão a uma comunicação, digamos assim. Ela não é intermediário à comunicação. Mas todo esse passado pode ser atingido por ela mesma ou por algum fator externo, algum espírito buscando tocar algum ponto do passado, reverberando para o desequilíbrio dela. Então, até que ponto tem diferença esse processo no médio ostensivo para a pessoa, digamos, comum, que não é um médio ostensivo? Eu acho que talvez seja só a intensidade, né? Por isso que a gente fala ostensivo. Ele vem com alguns canais mais abertos. E não são todos, né? Depende da missão que o médium ele vai
desempenhar. Então, por exemplo, um médium que vai trabalhar mais com psicofonia, vão ser determinados canais que vão ser trabalhados com mais carinho ali, com mais atenção para deixar aqueles canais mais abertos. Outros que vão trabalhar com processos de cura vão ser alguns canais. Então, eu acho que é uma preparação onde eles aumentam essas conexões. Mas todos nós temos isso em algum grau, né? Todos somos médios, então dependendo da função que a gente vai vir, da nossa programação existencial, são determinados canais que são mais abertos mesmo para nos facilitar na nossa missão aqui na Terra. Agora, uma outra questão. Vocês acham que o fato de a gente ter esse mesmo caminho de conhecimento, de acesso ao passado, mas o fato de ser médium ou não, em termos de ostensivo, facilita o desequilíbrio daqueles que não são médios ostensivos, porque eles têm mais dificuldade de entender aquilo como uma coisa externa ao seu espírito. Então, ele pode achar que tudo vem dele. E isso facilitaria o desequilíbrio da pessoa, evoluindo até para uma distonia mental. Vou falar uma questão que está me aqui presente, é que no livro ele fala da importância de manter a, a vibração elevada, né? Manter a consciência elevada, tá sempre cuidando desse. Aí me veio essa imagem que a Diva trouxe no início, quando Maria foi descendo, assim como quando Cristo foi descendo, todos que foram descendo antes para preparar, né? Tanto para preparar para a sua descida, quanto para preparar os que estavam ali para recebê-lo, né? Preparar essa vibração. Então a gente está em constante cuidado, né? Nessa elevação da vibração, para estar nesse estado de maior consciência, né? De maior elevação, para alcançar, né? Acho que tanto para o médium, para todos, né? Para um ponto que chamou atenção. Vamos lá, que já está na nossa hora.